Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Renato Marques e essa é a coluna Dissenso, um espaço de análise da conjuntura aqui no canal da CEPUSP. Desde o meio do ano que todos nós brasileiros temos sido assombrados por um discurso catastrofista da parte do governo federal, o qual diz que estamos na iminência de uma crise hídrica. Vamos aproveitar esse vídeo para tentar elucidar, para tentar jogar luz sobre esta questão. A gente vai se basear em análises feitas por representantes da sociedade civil que tenham conhecimento a respeito deste fato. E, de alguma maneira, vamos contrapor esta tentativa, esta narrativa da parte do governo federal, que vem assustando em muito as pessoas, e com razão em assustar, e mais do que isso, jogando a culpa deste problema em cada um dos cidadãos brasileiros. Para início de conversa, a gente precisa entender o seguinte: o governo Jair Bolsonaro, todos nós sabemos, nunca se prestou, vamos dizer assim, a ser um governo de grande apelo ecológico. Muito pelo contrário, é um governo condenado internacionalmente por não olhar para as questões ambientais com o devido valor, com a devida necessidade. De repente, aparece esta preocupação a respeito de uma possibilidade de escassez hídrica, a qual levaria a uma nova possibilidade mais drástica, mais dramática, de que poderíamos entrar até numa situação de apagão, uma possibilidade de racionamento elétrico. Algo que a gente não vivencia desde o final do governo Fernando Henrique Cardoso. Como sabemos que o grande capital não dá nenhuma importância às questões ambientais, então os cidadãos ficam obviamente de sobreaviso e bastante preocupados a respeito disso. Precisamos então buscar alguns dados para tentar esclarecer até que ponto é verdade esse fato, até que ponto esta situação atual, ela na realidade foi construída com o objetivo de privilegiar alguns grupos econômicos que já lucram muito e tendem a lucrar muito mais com a temática da energia e principalmente da escassez de energia. Após insistir na narrativa de que o Brasil vem vivenciando a pior seca em muitas décadas, no final de junho, o presidente Jair Bolsonaro enviou ao Congresso a medida provisória número 1055, medida esta que trata da temática da energia. Fundamentalmente, ela propõe ações emergenciais para lidar a respeito da possibilidade de escassez dos recursos hidroenergéticos. Muito bem, segundo esta medida provisória, diante do fato de que nós estamos realmente vivendo um momento completamente extraordinário, seria necessário usar de alguns recursos, como por exemplo a substituição do uso da energia hídrica, daquela proveniente das hidroelétricas, por energia proveniente de termoelétricas, as quais, aqui para a realidade brasileira, apresentam um custo extremamente elevado, muito maior do que aquele que nós temos daquilo que vem das usinas hidroelétricas. Diante desse fato, do fato de que nós estamos com reservatórios vazios, seria então necessário apelar em alguns desses momentos para a utilização dessas usinas termoelétricas. Isso é algo que está dentro da possibilidade, contanto que, da possibilidade que eu quero dizer aí no caso, seja uma possibilidade real e concreta. Usar as termoelétricas em substituição às hidroelétricas em momentos de crise não é isto em si um absurdo. O problema fundamental é que nós precisamos entender o que vem acontecendo pelo menos desde o ano passado. Lembrando inclusive algumas outras coisas que acontecem pelo menos desde o início do governo Bolsonaro e que vão desmentir a própria razão desta proposta que vem com a medida provisória 1055. É em cima disso que nós vamos trabalhar no nosso vídeo. Antes de esclarecer cada um dos pontos, é importante ressaltar
que pela medida provisória, este aumento do custo final da energia que vai ser utilizada pelas pessoas será repassado, como já tem sido repassado, para toda a população, para cada um dos cidadãos e cidadãs, para cada um dos trabalhadores e trabalhadoras do Brasil, os quais terão que arcar, terão que pagar pelo custo final dessa energia. Pagar muito mais caro do que já vem pagando. Embora a figura do presidente Jair Bolsonaro especificamente não tenha grande simpatia de uma parte substancial dos órgãos de mídia, nós devemos lembrar que a ideologia dele é idêntica à ideologia dos donos desses órgãos de mídia. Ele vai ter aí, certo, um apoio praticamente irrestrito nos meios de comunicação, seja de TV, rádio, jornais, revistas, os quais também compartilham da visão neoliberal, visão de defesa de tirar a possibilidade da ação do Estado e entregar parte substancial do patrimônio brasileiro às empresas privadas, sejam elas daqui do Brasil ou de fora do país. Assim sendo, nós precisamos trazer aqui, à luz da nossa discussão, argumentos que não venham única e exclusivamente daqueles que dizem amém a tudo aquilo que o presidente Bolsonaro e a agência de energia diz que está acontecendo. Foi por isso que nós fomos buscar as informações vindas de um dos mais importantes movimentos sociais que atuam no Brasil, o Movimento dos Atingidos por Barragens, o MAB. O Movimento dos Atingidos por Barragens fez um levantamento extremamente sério e, veja bem, ele não foi necessário grande esforço, apenas, como eu disse, a seriedade de ir buscar os dados esses que são dados públicos e que qualquer jornalista poderia fazê-lo, dentro da ótica de se fazer a chamada lição de casa, como é comum no discurso neoliberal, buscar essas informações para poder torná-las públicas para todos nós brasileiros. O Movimento dos Atingidos por Barragens foi buscar os dados do Operador Nacional do Sistema, o organismo que é responsável por fazer todo o controle da questão energética no Brasil. E os números mostram que no ano de 2020, esse ano de 2020 foi simplesmente o quarto melhor ano em volume de água, em entrada de volume de água, volume de chuvas na última década. Vou repetir, quarto melhor ano. Veja bem que só essa informação já se choca com a história de que nós estamos vivendo a pior das secas das últimas décadas. Os números são extremamente impactantes. Durante o ano de 2020, o volume de água que entrou nos reservatórios foi tão intenso que houve um excedente, uma sobra de energia, diante de tudo aquilo que foi gasto. Esse dado é extremamente relevante, é extremamente marcante. Segundo o ONS, o volume que entrou nos reservatórios foi de 51.550 megawatts por hora. E o que foi produzido de energia foi de 47.300 megawatts hora. Ou seja, há um excedente de mais de 4.000 megawatts hora. Isso, obviamente, foi comercializado principalmente pelas empresas já privatizadas que têm atuação no mercado brasileiro. Tão substancial como é lembrar que o ano de 2020, devido à pandemia, ele teve uma queda no consumo de cerca de 10%. Percebam só que nós temos aí uma incoerência importantíssima, a qual é levantada pelo Movimento dos Atingidos por Barragem. Não apenas houve uma sobra de energia, como houve uma queda no consumo em geral na sociedade. De qualquer maneira, apesar disso, o que aconteceu? As usinas foram autorizadas a lançar mão de parte substancial das águas que estavam nos seus reservatórios. Ou seja,
elas abriram mão de uma parte dessa água que poderia ser utilizada num futuro, como por exemplo no ano de 2021. Os reservatórios foram esvaziados. Vejam que ausência de planejamento da parte do governo federal. E agora, já há alguns meses, ele tenta culpar a escassez de chuvas. Usando a linguagem popular, tenta culpar São Pedro pela sua ineficácia. Essa escassez foi induzida. Uma escassez que acaba gerando possibilidade de lucro vultoso para os donos das empresas termoelétricas, que, diga-se de passagem, em grande parte são mesmos donos das empresas das usinas hidroelétricas, das usinas termoelétricas e das usinas hidroelétricas, as quais já foram privatizadas. A diferença entre o custo da energia de uma usina hidroelétrica para uma usina termoelétrica é verdadeiramente assustadora. E se isso for inteiramente repassado para os cidadãos, para os consumidores, como aliás está acontecendo, mostra o tamanho do impacto gravíssimo que vai e já está acontecendo no bolso das famílias. A média do megawatt-hora em uma usina estatal é de cerca de R$ 65. E segundo o movimento dos atingidos por barragem, pegando apenas uma usina termoelétrica lá do Mato Grosso do Sul, o megawatt-hora fica acima de R$ 1.500. Para ser mais exato, R$ 1.520. Veja bem a diferença. De R$ 65, que poderia estar produzindo energia se os reservatórios não tivessem sido esvaziados, 65 por hora para 1.520 por hora. E tudo isso repassado para o bolso de cada um dos brasileiros que tem que pagar as contas de luz. Afinal de contas, a tal medida provisória, ela fez o quê? Ela, por exemplo, estabeleceu a divisão das bandeiras, ela estabeleceu um novo patamar para a bandeira vermelha, e nesse novo patamar da bandeira vermelha, ela determinou uma série de aumentos substanciais. Até junho, o preço que se pagava na bandeira vermelha para o consumidor individual era de R$ 6,24 quando se ultrapassava os 100 megawatts. De R$ 6,24 saltou para R$ 9,49. Imagine o impacto no bolso de cada um. Mas agora, em setembro, a situação piorou. Porque dos R$ 9,49, o aumento foi para R$ 14,20. Isso tudo sendo distribuído por todos os cidadãos brasileiros e engordando o caixa das empresas que mantêm as usinas termoelétricas privatizadas. Vamos lembrar de outros elementos que agravam essa situação. Por exemplo, assim que assumiu o governo, o presidente Jair Bolsonaro, sem nenhuma explicação técnica, sem nenhuma explicação científica, decidiu, única e exclusivamente por uma vontade, para impor a sua vontade, que iria acabar com o horário de verão. Horário de verão esse, o qual a ciência já mostra há muito tempo e é adotado em uma gama enorme de países que tem um papel fundamental em se poupar o uso de energia no período do verão. Mas veio a vontade inflexível daquele que se julga o mito em impor essa medida, a qual agora, muito provavelmente, certo, ele está sendo pressionado a rever, devido exatamente à escassez de água que nós estamos vivenciando pela incompetência do seu governo. Outra questão que merece destaque é o esforço hercúleo do presidente através do seu ministro da Economia, o terrível Paulo Guedes, em tentar privatizar a Eletrobras. Privatizar a Eletrobras é um desejo que é apoiado pelos órgãos de mídia, os quais se calam diante desse fato, e principalmente têm se calado diante do fato dos aumentos abusivos e absurdos que todos os cidadãos estão tendo que pagar nas suas contas. É importante que vocês percebam alguns dados, tá, que estão aí presentes na nossa sociedade hoje.
faz parte da estratégia de privatização da Eletrobras, aliás, aprendida nos processos de privatização lá da década de 90, capitaneados pelo PSDB, faz parte o quê? Uma ideia de tentar diminuir os investimentos do Estado nas empresas para piorar, para prejudicar o serviço, a fim de conquistar a sociedade dizendo que o serviço público é ruim. Isso foi uma estratégia usada no governo Fernando Henrique Cardoso, nos governos do Estado, dirigidos pelos tucanos lá na década de 90, e que infelizmente deu muito prejuízo para a sociedade brasileira. Diante disso, há uma resposta hoje, há uma continuidade deste processo, sendo feita no caso da Eletrobras. Para vocês terem uma ideia, os investimentos públicos na Eletrobras vêm caindo ano a ano desde o ano do golpe de 2016. Em 2016, a Eletrobras teve 8 bilhões e 700 milhões de investimento da parte do serviço, da parte do governo. Hoje nós não temos 2021 ainda fechado, mas em 2020 houve uma queda para 3 bilhões e 100 milhões de reais. De 8 para 3. Isso tudo fazendo parte da tal estratégia visando piorar o serviço, inclusive para poder vender por um preço mais baixo, a fim de favorecer as empresas que acabam por comprar a grande empresa por um custo, as empresas nacionais e internacionais que vão comprar por um custo mais baixo. Outra questão que foi muito bem explicada no livro O Brasil Privatizado, do jornalista Aloysio Biondi, lá na década de 1990, foi a estratégia que foi usada na época da privatização da Telesp aqui em São Paulo e que está sendo repetida agora no caso da Eletrobras, que é a de deixar um caixa alto para a empresa, ou seja, deixar dinheiro em caixa, e depois que se vende a empresa, os compradores da empresa se apropriam também desse caixa. Isso foi feito, repito, lá no caso da Telesp na década de 1990 e agora está sendo preparado no caso da Eletrobras. Por quê? Porque o que o Movimento dos Atingidos por Barragem denuncia é que no caixa da Eletrobras há mais de 20 bilhões de reais. 20 bilhões de reais que quem for comprar vai levar de brinde. Tudo isso ainda envolto em outros problemas. Esse sistema de privatização, vamos lembrar, ele já gerou concretamente no ano passado, em 2020, ele gerou um problema gravíssimo, que foi o apagão no Amapá. Todos vocês devem se lembrar do caos que se instaurou no estado do Amapá, estado esse que tem o seu sistema de energia privatizado há alguns anos e que piorou de forma gravíssima após essa privatização. Para vocês entenderem, a falta de fiscalização da parte do Estado e da parte da agência reguladora, a ANEEL, a respeito dessa questão do caso do Amapá, foi grotesca. Vou trazer um dado para vocês aqui, um dado divulgado na época. A subestação de Macapá, responsável por gerar e distribuir a energia ali no Amapá, ela tinha obrigatoriamente, a partir do processo de privatização, que ter ali a presença de 4 geradores. 4. Pois bem, quando chegou 2020, sabem vocês como é que estava a situação desses 4 gigantescos geradores? 3 que deveriam estar funcionando a pleno vapor e 1 de reserva para algum problema. Em princípio, a primeira aberração. O de reserva não existe. Não existia o gerador de reserva. E a ANEEL não deu a menor bola para isso. Os outros 3 que deveriam estar funcionando a pleno vapor, um deles quebrou em 2019 e não foi, em hipótese alguma, foi consertado. Um segundo funcionava apenas com meia carga. E apenas um dos 3 que deveriam estar funcionando em plena carga estava funcionando de forma regular. Muito bem. E o que aconteceu? Aconteceu o caos que levou a população do Amapá a ficar no escuro, sofrendo com o apagão durante semanas.
Veja bem, pessoal, as quatro usinas do Amapá, lá dentro do estado do Amapá, as 4 usinas geradoras de energia hidrelétrica, elas estavam funcionando a pleno vapor. Elas estavam muito bem. E elas continuavam produzindo energia e distribuindo a energia para outros estados do Brasil, enquanto o Amapá estava às escuras. Porque elas produziam cerca de 260 megawatts hora por dia. 260 megawatts por dia. Que é simplesmente o dobro do necessário para se dar conta do que o estado todo do Amapá precisa. Mas, embora você tivesse a energia, as pessoas estavam sofrendo e sofreram durante semanas. Esse é um drama típico de um processo de privatização mal feito, com um único objetivo, que é o objetivo de engordar o caixa de empresas nacionais e internacionais que se apropriam desse recurso natural que deveria vir a todos os brasileiros. Porque, afinal de contas, água pertence a todos. Não deveria ser visto como um recurso econômico para alguns lucrarem em cima do esforço dos demais. Por hoje é só, pessoal. A gente se encontra no próximo vídeo. Tchau, tchau.